Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que também possa estar no lar de cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez para fazermos o estudo da irmã Joana de Ângeles, do livro Seja Feliz Hoje. A lição de hoje é a lição de número 15, chamada Libertação. Joana traz uma temática nessa lição, meus irmãos, bastante delicada. Ao mesmo tempo, são feridas que precisam ser tratadas. E quando ela traz essas discussões para nós, que ela vem trazendo essas mensagens a cada parágrafo, a cada texto, a ideia é a de reflexão. Então, é preciso que cada qual de nós reflita sobre as questões que envolvem o tema de hoje, porque ele é importante para a gente poder entender qual é o senso de liberdade que nós temos, o que nós queremos e o que nós entendemos por ser livres, o quão estamos escravizados, a quem estamos escravizados. Essa é a temática da noite de hoje. Pode ser que ela, de alguma forma, e eu acredito que na grande maioria de todos nós, vá tocar em pontos bem delicados da nossa vida. Que a gente possa receber a mensagem de hoje com o amor de sempre, que a nossa irmã Joana traz em sua mensagem, que possamos sair daqui hoje refletindo sobre isso, tentando nos reconhecer nessas pequenas situações da vida com os nossos familiares, com as pessoas que amamos, no nosso trabalho, na relação que nós temos com a nossa profissão, na relação que nós temos com os nossos anseios, expectativas de vida, essas coisas todas hoje eu acho que permeiam por esse tema, que é muito importante. E eu vou começar, a gente sempre tem feito assim alguns pontos da lição para a gente refletir, né? Para quem por acaso não tem o livro em casa, não consegue fazer a leitura da lição, a gente tem pontuado alguns parágrafos, né? E eu sempre começo a colocar, aí nas reuniões de quinta a gente falava muito isso, que Joana, às vezes no primeiro parágrafo ela abria um leque de informações, depois ela vinha esmiuçando tudo no texto, né, no complemento da mensagem da noite, e hoje não tá diferente disso, tá, meus irmãos? Então vamos lá. É a lição de número 15, intitulada Libertação. E Joana começa dizendo assim: há uma escravidão muito mais grave do que aquela de natureza política e social, que impede a faculdade de ir e vir, de comunicar-se com as demais pessoas e fruir os direitos humanos em plena liberdade. Silenciosa e perversa, castiga de maneira inclemente as suas vítimas e dilacera-lhes os sentimentos, enquanto rouba-lhes a paz. Do que será que ela está falando? Porque a Joana, ela está colocando assim que é natural a nível de sociedade nós nutrirmos anseios de liberdade. Liberdade de classes, de castas, né, de ideias, as liberdades com pautas ideológicas, políticas, humanitárias, e a gente vai carregando essas bandeiras, nos percebendo escravos de um comportamento, de preceitos sociais, e às vezes a gente perde o sossego com isso, perde a paz com isso, a gente se debate loucamente, desgasta as nossas energias, inquieta os nossos corações,
toma atitudes às vezes irrefletidas em nome do coletivo, dos anseios. E a Joana, ela vem dizer que, na verdade, esse comportamento, ele faz parte de uma estrutura nossa, porque nós fomos criados por Deus, espíritos livres para agirmos de conformidade com os nossos desejos e interesses. A liberdade nos é facultada à medida que a gente avança no processo de evolução e que a gente vai podendo compreender melhor e aproveitar melhor dessa capacidade de fazer, de criar, de produzir, de questionar, de amar na sua plenitude. Então, Joana vem dizendo que dentro dessas estruturas sociais que comportam o nosso cotidiano, é natural que a alma ainda, em processo evolutivo, clame dentro de si por liberdade, porque a gente traz essa estrutura instituída dentro de nós, né, do âmago da alma. Mas a gente ainda se distancia do verdadeiro trabalho de busca dessa liberdade. Então, Joana está falando assim, a gente se coloca em outras tantas brigas, né, e aquela, né, o combate, voltando a falar de novo aí do combate, o bom combate que a gente deve travar, esse a gente se distancia. E aí ela vem e coloca de modo claro que ser tolhido, né, dessa liberdade, isso nos causa sofrimento e dor. Só que ela vai dizer para nós que enquanto a gente se debate por esse conceito de liberdade, nós estamos escravizados por um outro ponto muito mais sério do qual nós deveríamos cuidar. Ou seja, existe uma estrutura de evolução, a Terra caminha num processo de transformação, a sociedade passa por processos de transformação, o sentimento de alteridade, de solidariedade, de construção de um comportamento humanitário, construído com bases legítimas na caridade. Isso tudo vai se dando à medida que o próprio coletivo vai percebendo a necessidade de mudanças. Entretanto, a mudança efetiva se dá individualmente. E é dessa estrutura individual que a Joana vem nos colocar. Aí ela vai mais adiante e diz o seguinte: essa escravagista, ou seja, isso que nos escraviza, que ela coloca ali, nos rouba a faculdade de ir e vir, né, de comunicar com as demais, de deixar fruir, né, os direitos humanos, num pleno senso de liberdade, que nos tira o sossego, que nos escraviza, é o apego às coisas e pessoas. Paixão detestável que se deriva do egoísmo infeliz. Então, Joana agora vai nos colocar diante de um outro quadro que precisa ser revisitado por nós, que precisa ser pensado por nós. Porque às vezes a gente está nesse emaranhado de situações e nem se dá conta disso, do quanto nós temos dentro de nós o egoísmo que nos escraviza ao apego às coisas materiais, a pessoas, e mais à frente ela fala até aos animais. Ela diz assim, equivocadamente, o indivíduo que ele sofre a constrição,
acredita que essa posse lhe proporciona situação de privilégio e passa a lutar para amealhar avidamente tudo quanto se lhe encontra ao alcance. Emmanuel, no livro, deixa eu lembrar aqui agora o nome do livro. Puxa, me fugiu aqui o nome do livro agora. Não, mas deixa eu ver que eu estou com ele aqui pertinho de mim. Palavras de Vida Eterna. Emmanuel, nesse livro, ele faz um comentário sobre essa relação que nós temos com o apego. Emmanuel é um espírito que traz para a gente reflexões assim, muito importantes acerca do Evangelho de Jesus. Suas obras, elas vêm trazer para a gente, numa linguagem muito simples, de modo muito peculiar, certos detalhes da fala de Jesus, que nos coloca numa percepção mais ampla daquilo que o Mestre quis colocar para nós. Então, Emmanuel começa esse texto, que ele intitulou de Vida e Posse. Ele fala sobre a citação que está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, quando Jesus diz assim: não é a vida mais que o alimento? E Emmanuel vai colocar nessa lição que é natural da maioria de nós encarnados na Terra, na nossa condição, o desejo de amealhar coisas. Então, Emmanuel fala das inquietações que nós imputamos à nossa vida, ao nosso íntimo, ao nosso psiquismo, querendo guardar aquilo que é extremamente passageiro. Então a Joana fala nessa lição de hoje, do tema libertação, o que Emmanuel está tratando também nessa lição intitulada Vida e Posse, neste livro que falei para vocês. Porque Joana vai colocar para a gente ali do cuidado que nós precisamos ter de não nos tornarmos escravos de nós próprios, dos nossos interesses, dessa necessidade nossa de querer guardar, ter coisas, ter pessoas, de querer manipular tudo ao nosso interesse. E Emmanuel fala que a gente passa às vezes pela vida amontoando coisas. Quando Emmanuel fala sobre amontoar, meus irmãos, a gente sempre pensa às vezes no caso dos irmãos que nesta encarnação nasceram em condições de guardar grandes vultos de dinheiro. Olha, a gente precisa desmistificar certas coisas, porque a riqueza financeira, ela traz em si muitos compromissos para aquele que a detém. Compromissos esses que deveriam estar pautados no benefício ao próximo, na capacidade que esses espíritos, cuja riqueza favorece, de aproveitar a encarnação presente para desenvolver o intelecto, para desenvolver a capacidade criadora, para proporcionar empregos, para as demais pessoas, para poder servir, ser útil. A riqueza tem um valor muito grande, porque nós vivemos no mundo físico. E o mundo físico gira em torno das coisas materiais. A advertência hoje da irmã Joana de Ângeles é esse apego que nos escraviza, que rouba a nossa liberdade. Porque, meus queridos irmãos, quanto mais o espírito tem, o espírito ainda imaturo das questões espirituais, quanto mais ele tem, mais ele quer. Então a gente vai perceber o quanto que essas coisas do
mundo material suscita o interesse em almas como nós, encarnados num planeta de provas e expiações, ainda muito apegado às coisas materiais. E aí Joana fala que a gente passa às vezes pela vida guardando, assim como Emmanuel fala lá, sobre vida e posse. Então não seria, como a citação do Cristo, a vida muito mais do que o alimento, quer dizer, existe a alma que tramita nesse mundo físico, se utilizando do corpo físico. Então nós teríamos que viver num mundo, mas com as regiões, com o pensamento nas regiões infinitas do bem e do amor, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E a gente faz o contrário. Então acontece que a gente vai amontoando, às vezes, uma conta larga, um valor financeiro muito grande, os cofres ficam cheios, a gente, assim como se não nos tem o dinheiro, quantos de nós amontoa roupas no seu guarda-roupa, coisas que nem nunca usou lá uma vez, fica guardando, eu acho que um dia eu vou poder usar, quantidade às vezes de calçados, sem ter lugar nem para guardar, são os utensílios da cozinha, são essas coisas da casa que a gente guarda, que a gente amontoa, que a gente vai se tornando escravos disso, querendo uma vida mais tecnológica, querendo uma vida de maior conforto. Quantos se escravizam em trabalhos árduos, sem hora tranquila para dormir, para descansar, para repousar, para conversar com alguém, para ter a presença de alguém. Então, a advertência é que a gente faça essa reflexão para dentro de nós. O que eu estou amontoando na minha vida? Porque, meus irmãos, essas coisas todas que hoje nos faz despertar o interesse, que suscita nosso desejo, né, o alvo, vamos dizer, da nossa alegria, isso tudo é passageiro. De nada, a gente não leva nada disso, meus irmãos, nem esse corpo aqui a gente leva. Então, quando a gente ouve a advertência dos irmãos espirituais para que nós cuidemos disso, a mensagem consoladora é de que possamos refletir. O que nós temos amontoado? Por que o nosso pensamento bate? O que a gente tem buscado intensamente na nossa vida? De que vale, meus irmãos, guardar tanta coisa se isso não vai nos ajudar? Quantas terras improdutivas no nosso país? Quantas casas sem nenhuma servidão a ninguém, sem nada? Quantas coisas protegidas e que falta tanto na vida de outros? Quantos alimentos apodrecem, estragam, vencem, né? Passam da validade porque a gente comprou e nem usou. E quanta gente passando fome. Então a Joana vai fazer para a gente hoje esse trabalho de reflexão, porque a gente fica querendo multiplicar os bens materiais, aumentar isso, sem se dar conta de que isso é extremamente passageiro e transitório.
E isso é tanto da alma, meus irmãos, que a gente às vezes percebe isso mesmo na nossa infância. Porque, por exemplo, vamos dividir doce com o irmão. A gente quer que a gente fique com mais. Se vai dividir um pedaço de bolo, o nosso pedaço tem que ser o maior. Se a gente vai se alimentar de uma determinada coisa, um pedaço mais bonito tem que ser o nosso. Olha essas coisinhas, né? A construção, a mudança de fazer com que de nós parte em benefício do outro, isso não se manifesta muito nem nas crianças, espíritos recém-reencarnados. Quando a gente se torna adolescente, adulto, aí que é mais complicado, porque a necessidade que a gente tem de estar dentro dos padrões de comportamento social, porque no nosso entendimento, isso é estar bem com a vida, isso é estar feliz, né? O senso de liberdade, como Joana coloca, né? De querer aproveitar tudo da vida, tudo que ela tem para oferecer, e a vida, ela é muito mais do que o alimento, como nos diz o Mestre Jesus. Joana, ela é muito carinhosa, muito afetuosa, vai adiante na mensagem, diz assim, falando de nós: sempre temendo o futuro, falando de nós, supõem que o acúmulo de moedas e de quaisquer outros objetos, incluindo os de valor contábil, faculta-lhe segurança, com total esquecimento de que se encontra em um mundo transitório, em que a relatividade e a incerteza predominam e alteram as mais meticulosas programações. Por quê? A gente fica, às vezes, querendo controlar tudo, querendo organizar as coisas milimetricamente, querendo garantir o futuro da família, querendo garantir um futuro de sossego. E se a vida vem e modifica essa ordem das coisas? Quantos perderam sua fortuna da noite para o dia? Quantos amealharam tanto e a morte ceifou, levando-lhes de um cenário de riqueza pelo qual trabalhou tanto e nem desfrutou? A vida, ela é marcada pelas experiências que a gente precisa viver para incutir na alma valores duradouros, imutáveis, do amor de Jesus, do amor de Deus sobre todos nós, criados por Ele. Então, essas estruturas da vida física, a transitoriedade dela é que precisa ser entendida por nós, para que nós possamos, meus irmãos, dar a cada coisa o seu devido lugar. A mensagem da Joana não é, de modo algum, que nós devamos nos comportar irrefletidamente diante da vida. Claro que não. A gente vai trabalhar, a gente vai tentar ter a nossa casa própria, não é? Sair do aluguel, a gente vai tentar ter um emprego fixo, a gente vai querer que não falte comida à mesa. Essas coisas são importantes, a gente vai cuidar para que na velhice a gente possa ter condições de manter lá o plano de saúde, de cuidar das despesas que essa fase são muitas traz, essa coisa toda. E isso é pensar com seriedade, com respeito, com critério, com ponderabilidade, que faz parte da vida de quem está encarnado num planeta material, né? Um planeta físico como a Terra. Então a gente vai viver na vida,
física, cumprindo com as obrigações, os trâmites legais e nos cuidando e nos zelando como a vida física traz. O que Joana diz para nós é o seguinte, mas para pensar que emprego que você está fazendo disso, porque isso tudo é transitório, então não adianta amealhar por amealhar para atender um desejo seu de querer ter muito, porque isso não te pertence. Isso não é seu de fato. E não deveria estar aí pautada a sua felicidade, é isso que a Joana está falando. Porque as noites sem dormir, preocupadas com juros, com as coisas todas, isso é grave. Meus irmãos, principalmente no Brasil, a quantidade de espíritos endividados com os bancos, com o cartão de crédito, com o cheque especial, é imenso. É imenso. E isso tira o sossego. Ninguém consegue deitar e dormir sabendo que no dia seguinte vai vencer uma promissória da qual você não tem onde pagar. Ninguém fica dormindo tranquilo sabendo que o cheque especial já venceu e que você vai ter quase que o seu salário inteiro para pagar aquilo. O que a Joana está querendo dizer é que a gente precisa pensar no nível de necessidade que nós imputamos para a nossa vida. Porque a gente pode viver e deve viver dentro daquilo que a gente ganha. Buscando aprender com as lições daquilo que a gente tem para viver. Joana fala isso para nós com bastante carinho e cuidado. Isso é estar escravizado a coisas que são transitórias, passageiras. E a vida é mais do que isso. Jesus nos disse. Então Joana vem e diz o seguinte, olha. Considera que todos esses valores a que atribuis poder, tem no poder porque assim o consideras. Olha essa frase da Joana, meus irmãos. Então, Joana está querendo dizer para a gente o seguinte, olha só, gente, pensa bem, ela está falando para nós. Essas coisas na sua vida têm essa importância tão grande porque você dá a essas coisas muita importância. Se isso não fosse para nós motivo de desejo, necessidade nossa, nós iríamos usufruir daquilo que a vida nos traz e que nos basta, com serenidade, com calma, amealhando das experiências da vida física, o que melhor essas experiências podem nos trazer. Então, olha isso. Não somos escravos dos nossos desejos? Somos. A pergunta fica de novo. Aonde está o nosso senso de liberdade? Estamos escravizados aos nossos próprios interesses, ainda muito egoístas, materialistas e refletidos. Isso é que nos escraviza, isso é que nos tira o sossego, a paz. Aí ela vai diante. Ela diz assim: quando se elege o importante e legítimo, aquilo que tem sabor de imortalidade, tudo mais se torna de significado secundário. Olha que lindo isso. Ela não está dizendo que não tenha significado na vida de nós, de todos nós. Nós vamos trabalhar, nós vamos querer o nosso dinheirinho no final do mês, a gente vai pagar as nossas contas, a gente vai querer um dia comprar uma roupinha nova, a gente vai fazer uma festa de aniversário, a gente vai querer fazer uma viagem, tudo bem, o que a vida nos der para viver. Ah, não dá para fazer a viagem? Não faz, se diverte em casa. Ah, dá para comprar uma roupinha nova? Compra, não dá, não tem como. Compra pro filho, compra sapato para um, sapato pro outro e vamos que vamos, né? A gente vai construindo isso
nessa organização da vida, é viver dentro daquilo que a vida nos oferece. E aí Joana fala, quando a gente transpõe os nossos interesses para coisas duradouras e verdadeiras, essas coisas transitórias se tornam secundárias dentro de nós, dos nossos interesses, são secundários para nós, passam a ser secundários para nós. Então não tem essa importância toda que nós damos. Então a gente não vai perder o sono porque a gente, por exemplo, não conseguiu juntar um dinheiro que a gente queria, não conseguiu fazer uma coisa que a gente desejava muito. Vamos seguir a vida, vamos adiante. A vida é mais que o alimento. É o que Jesus nos ensina. Aí ela vem o seguinte, olha, é inevitável, olha isso, gente, essa frase então, Joana fala assim, opa, esperta, ela diz assim, ó, é inevitável deixares tudo, inclusive o invólucro carnal, através do fenômeno biológico da morte. É inevitável deixarmos tudo, tudo, tudo. Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas poupanças recheadas nós já deixamos por aí? Quantas casas nós já habitamos? Ficou por aí. Quanto ouro a gente guardou? Quantas joias a gente teve? Ficou por aí. Porque a morte um dia chegou e nos arrebatou. E nos tirou disso tudo. E isso é o que vai acontecer nessa existência. Agora, no hoje, desse momento de vida física. Nada, 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 nada disso nós vamos levar. Nada. Então a Joana fala, pra quê? Cuida disso. Ela tá fazendo esse convite pra gente. Cuida disso. Não se apega naquilo que você realmente não vai levar consigo. Olha o que ela diz. O que detens fica por aí. O que és segue contigo. Então o convite é para amealharmos valores morais, meus irmãos. Ela está dizendo para a gente assim: busque em Jesus a luz dos seus dias. Busque no Mestre Jesus o exemplo da verdadeira libertação espiritual. Viva na simplicidade. Ame mais do que deseje ser amado. Doe mais do que deseja receber. Se desprenda mais do que deseja guardar. A mensagem é o oposto do que geralmente a gente cultua, do que a gente traz nos nossos corações. A pandemia, ela deu, de certo modo, um pouco mais de tempo para nós dentro de casa. Quantos de nós não se surpreendeu quando vasculhou gavetas, armários e viu tanta coisa que nem lembrava que tinha mais? Isso é danoso para a nossa vida espiritual. É guardar, 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 guardar. Para às vezes nem a gente utilizar. Olha isso, que necessidade é essa que a gente tem de ter? A gente vê na nossa sociedade, né, as histórias de corrupção que a gente ouve tanto, de tantos dinheiros desviados da saúde, desviado da educação, desviado da segurança, dos impostos que são pagos, né? E aí você vê lá um espírito que está guardando aquilo, como a gente já ouviu inúmeras histórias, né? Guardando em mala, debaixo da cama, vultos grandes de papel.
dinheiro, papel. O que a gente vai levar disso? Quantos tormentos isso vai deixar para essas almas aflitas, não é? Quantas vezes a gente, em reuniões mediúnicas, atende irmãos nossos já libertos do corpo físico, ainda tão escravizados ao dinheiro, aflitos porque querem o tesouro que guardou, que escondeu, sofre porque precisa daquilo. Quantos se veem mergulhados em cédulas de dinheiro, atormentados pela solidão, pelo medo, pela escuridão. Não vale a pena, meus irmãos. A vida é muito mais do que isso. Jesus, com seu carinho amoroso, sempre nos disse isso. A gente precisa desatar esses nós. A gente precisa descobrir em nós a liberdade que nós temos de fazer da nossa vida coisas melhores, de exercer a nossa capacidade criadora e de liberdade, nosso próprio benefício. Isso é importante, não é? Joana diz assim, mais adiante, quando ela vai falar sobre o cuidado que nós temos que ter com esse sentimento de posse, oriundo do egoísmo, que a gente tem às vezes sobre pessoas e também sobre os animais. A gente, essa é uma temática, né? Uma temática muito delicada disso. Por quê? É muito natural que a gente ainda, por não entender o sentimento de amor pautado na liberdade, que a gente ainda escravize a nós, as pessoas que amamos. Meus irmãos, e isso acontece num nível tão amplo, porque exercer e querer que o outro faça para conosco aquilo que a gente julgue que é o necessário, que é o que, de certo modo, essa pessoa nos deve. Por tudo que a gente já fez, por tanto quanto a gente ama, é uma estrutura complexa isso. Mas a Joana aborda isso aqui nessa lição de hoje. Porque ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de juntar, amealhar coisas materiais, nós também, às vezes, queremos isso das pessoas que amamos. E aí Joana fala que a gente precisa entender que a vida de relação nos coloca junto dos outros, mas nós não somos donos de ninguém. Não somos. E que o amor, ele precisa ser dado com intensidade fraterna, de quem entende de que o outro precisa estar livre para poder ir e vir, como ela fala lá no parágrafo inicial. E que o outro livre volta até nós. Porque o amor verdadeiro une almas que se amam. E eu não estou falando só do amor entre homem e mulher. Isso é muito doentio até a nível com os filhos. Porque às vezes pais se acham donos dos seus filhos e nós não somos donos de ninguém. A pergunta que talvez possa nos fazer pensar sobre isso é entender quantas vezes a gente já reencarnou, quantos filhos nós já tivemos, quantos filhos foram nossos em outras encarnações, o que foi deles, o que foi de nós, onde eles estão. Nós não sabemos.
Os filhos de hoje estão ao nosso lado temporariamente nessa condição. Temporariamente. E nós vamos amá-los, e nós vamos orientá-los, nós vamos zelar por eles, nós vamos cuidar deles, mas eles não são nossos. Olha os amigos. Quantos acham que devem escravizar o amigo a si? Às vezes até achando que ele não pode ser amigo de mais ninguém, só da gente. Quantos querem que os amigos se comportem consigo do jeito que acha que tem que ser? Quantos? Disso que Joana vem falar para nós, isso tá na vida. Quantos de nós sabe histórias dessas mesmo? Quantos crimes passionais são criados, realizados, feitos, engendrados? Quantos? Em nome de um pseudo-amor que escraviza, que de certo modo faz um entender que o outro é de sua posse. Joana diz o seguinte: não submetas ninguém aos teus caprichos em consequência do enganoso poder temporal que logo mais perderás. Ama e liberta o ser que te fascina, a fim de que ele seja feliz conforme as próprias necessidades e não as tuas vãs aspirações. Quantas almas infelizes porque são subjugadas por outras. Olha, queridos irmãos, nesse contexto, ambas sofrem. Aquela que subjuga o outro sofre porque sempre se sente ameaçado, sempre se vê na corda bamba, achando que se não exercer sobre o outro o seu poder, a sua voz de comando, o outro vai se desviar, o outro não vai fazer as coisas direito, o outro vai sofrer, não vai estar ao seu lado. Quantos? E aqueles que estão na condição de subjugados por estes sofrem porque têm tolhido a sua liberdade, instituída por Deus. Olha como que é grave essa situação. Na passagem de Lázaro é muito interessante essa passagem, né? Porque Jesus chega lá e Lázaro já há dias, né? Parado, tido como morto. E a frase de Jesus, ou seja, a frase que Jesus diz, ela é significativa para uma lição dessa de hoje. E isso está em João, capítulo 11, versículo 4. Porque Jesus disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Jesus não deu só uma voz de comando para que Lázaro voltasse à vida ativa. Jesus deu a Lázaro a liberdade. Porque ele diz, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava de novo tendo a oportunidade de recomeçar, de seguir a sua vida. Joana finaliza dizendo assim: olha, verdadeiramente livre é aquele que em qualquer condição encontra-se feliz e pleno,
sem medo do futuro, sem angústias do presente. Essa conquista, o verdadeiro tesouro, somente se consegue através da renovação interior para melhor e do hábito e exercício da solidariedade humana. Então, meus irmãos, a mensagem que fica para nós hoje, da Joana, é de reflexão sobre essa nossa postura diante da vida, diante das pessoas. E o mesmo ela fala ali com relação, como eu estava falando, dos animais, dessa nossa relação com os bichinhos, né? Sabe por quê? Não vou pontuar muito essa parte dos bichinhos, não. Hoje não. É uma lição muito completa, muito complexa também. Mas a gente tem que entender o seguinte: da mesma forma que a gente tem que viver com as pessoas que nós amamos, né, dando a elas a liberdade de seguir os seus caminhos, nós não podemos fazer diferente com os animais. Porque cada animal, né, cada raça tem a sua característica e ela precisa ser respeitada. Então eu não posso, por exemplo, impedir um passarinho de voar, porque ele nasceu para voar. Quando eu prendo ele numa gaiola, eu estou escravizando ele. Eu não posso fazer comércio da vida animal, tirar eles do seu habitat para eles satisfazer os nossos interesses, né? Ah, eu gosto tanto, eu quero tanto. A gente precisa pensar nisso. A gente não pode criar um cachorro, um gato, sem respeitar o gato como ele é, sem respeitar o cachorro como ele é. Quando a gente tenta humanizar esses bichinhos, nós estamos tirando deles a liberdade deles. Isso não tá certo, isso não é bom, nem para nós, nem para eles. Muito sofrimento vem disso. Então a gente precisa entender, primeiro, aonde estão nossas carências, do que a gente carece, o que a gente precisa para ser feliz. E a gente tem que pensar isso em relação às pessoas, em relação aos animais, em relação às coisas materiais, no geral. O que a gente precisa para ser feliz? Se os nossos interesses ainda estão nesses níveis, a gente precisa repensar e reconstruir. Porque é o que Joana está colocando, né? O espírito verdadeiramente feliz é aquele que trabalha dentro de si para se fortalecer enquanto espírito em transformação. A gente precisa entender que o amor que une pessoas, ele precisa ser livre. Que às vezes a pessoa não vai agir conosco da forma como a gente quer e deseja. Mas isso não quer dizer que ele não esteja dando o melhor dele para nós. É preciso pensar sobre isso. É preciso amar incondicionalmente, mas é preciso amar nós próprios. Vamos sair dessas amarras que a gente mesmo coloca. Olha o que a Joana falou. O poder dessas coisas está porque nós facultamos a essas coisas esse ponto, esse espaço importante na nossa vida. Vamos lembrar de Jesus, que diz que a vida é mais do que o alimento, portanto vamos cuidar das coisas espirituais, que o resto nos será dado por acréscimo. Vamos lembrar da lição de Jesus junto a Lázaro,
que não só traz ele à vida porque manda desatá-lo e deixá-lo ir. Vamos deixar que cada um siga seu caminho. Vamos amar. E vamos estar esperando. Onde a gente estiver. Com o coração cheio de amor. Para todos aqueles que quiserem chegar até nós. Para todos aqueles que quiserem a nossa companhia. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Do convívio com as pessoas que a gente ama. Dos filhos tão amados, não é? Que nessa encarnação a gente está junto deles. Não sabemos se na próxima a gente vai